Caras e caros, dando continuidade à nossa disciplina, chegamos ao objetivo dela, que é ter condições de calcular o preço de venda correto para que a empresa, seja saudável e lucrativa e consiga sobreviver. Muito bem, por que é importante calcular o preço de venda correto? Então vamos dar uma olhada no cenário atual. O mercado está cada vez mais competitivo, mais empresas disputando o mesmo espaço, mais produtos disputando os mesmos clientes. A preocupação dos empresários com seus custos passa a ser maior. Por quê? Para eu ser competitivo, é normal que se espere que os preços nossos sejam baixos. Se o preço for muito baixo, eu quebro, vou ter prejuízo. As políticas de preço estão cada vez mais exprimidas. Por quê? Há uns anos atrás, os empresários poderiam trabalhar com margens de lucro maiores. Hoje, devido à concorrência, internet, crises como, por exemplo, agora o coronavírus, que mudam o perfil de compra, mudam o perfil de mercado onde se opera. Se o preço for elevado, ninguém vai comprar, ou seja, vão buscar outros fornecedores que tenham preços mais condizentes. E para tudo isso eu preciso de informações atualizadas, eu preciso saber como é que anda a minha empresa, como é que estão os meus custos, e eu tenho que tomar essa decisão com rapidez baseada em fatos, que a contabilidade de custos vai nos mostrar o cenário. Nas aulas anteriores, nós vimos desde a parte de princípios contábeis, passando por custos. Com todo esse conhecimento, a gente pode e deve tomar decisões competentes, decisões certas para que a empresa continue lucrativa, saudável. Como é que a gente faz, então, esse processo do cálculo de venda? Bom, são uma série de atividades lógicas para que a gente consiga praticar um preço dentro de um contexto de mercado. Se eu faço essas contas, eu posso tomar decisão bem antes de começar a trabalhar com o produto. Por exemplo, eu quero trabalhar com um produto novo, faço todos os cálculos para saber qual é o preço de venda que eu devo praticar, para que eu tenha um pouco de margem de lucro, e eu verifico que esse produto está acima daquilo que o mercado está praticando. Então já posso tomar uma decisão correta. Não vou trabalhar com esse produto. Por quê? Porque se eu for trabalhar, eu não vou ter lucro, vou começar a prejudicar o resultado da minha empresa. Então eu vou buscar outro produto ou outros mercados para que eu consiga trabalhar dentro da margem de lucro que eu imagino ser interessante para a empresa. Bom, é claro que o conhecimento dos custos, é mais do que importante, é fundamental para que a gente forme um preço correto. Do outro lado, não é só ter o conhecimento de custos, mas a estrutura dos custos para saber onde que eu posso mexer. Saber calcular é uma coisa, saber se os componentes dos custos estão adequados, é esta parte mais inteligente desse processo do cálculo do custo e, consequentemente, o cálculo do preço de venda. Mas quem que está envolvido nesse processo aí de estrutura de custos? Dando uma pequena olhada, nós vemos que o setor da contabilidade, o setor de finanças, os recursos humanos, a administração geral, o departamento produtivo, comercial, a parte tributária, logística, enfim, quem que está envolvido no processo do cálculo de custos e do cálculo do preço de venda? Toda empresa. Toda empresa tem gastos, toda empresa gera desembolsos e uma parte da empresa ou duas consegue trazer os recursos para dentro da empresa. Então, é necessário que haja todo esse equilíbrio. Os processos para calcular o preço de venda são todos esses aqui. Primeiro, nós vamos começar a calcular o custo unitário dos materiais diretos. É isso que nós vimos na aula passada.
nós precisamos também conhecer o custo unitário da mão de obra direta, que nós vimos na aula anterior, a penúltima. Com esses dois calculados, eu já consigo determinar qual é o custo direto unitário. Tenho que conhecer e tenho que fazer todos os rateios dos custos indiretos unitários. Depois de tudo isso, já tenho o custo unitário total do produto e do serviço, que é a somatória dos diretos e dos indiretos. Agora entra o resto da empresa, que não faz parte do processo produtivo, que são as atividades de apoio, que vão nos revelar as despesas variáveis e as despesas fixas. Feito tudo isso, já consigo definir minha margem de lucro. Obtendo a minha margem de lucro, já consigo calcular o markup. Transformando o markup em números decimais, eu tenho o fator de markup. E com esse fator de markup eu consigo calcular o preço unitário de venda, conseguindo atender, cobrir, pagar o lucro, as despesas fixas, as despesas variáveis e mais o custo do produto ou do serviço. Não é tão complicado assim, né? Concordam? Bom, despesas variáveis. As despesas variáveis é a parte mais fácil da empresa. Por quê? Basicamente são os impostos, e outros que nós vamos ver agora. Normalmente, numa empresa de lucro real, o ICMS é de 17% sobre o faturamento. Ou, se eu sou uma empresa prestadora de serviços, eu vou pagar 5%, no máximo, do meu faturamento à prefeitura. Depois eu tenho que pagar 1,65% do meu faturamento para o PIS, governo federal, 7,6% também calculado sobre o faturamento a título de COFINS, também federal, 9% sobre a contribuição social sobre lucro líquido, também federal, e finalmente os 15% sobre o lucro, claro que dependendo do faturamento há alguns acréscimos, a título de imposto de renda pessoa jurídica. Outros componentes da despesa variável são as comissões sobre vendas, e se a empresa, por exemplo, reserva uma parte do faturamento para publicidade e propaganda, outras empresas também têm o costume de reservar uma parte do faturamento para investimentos, melhorias e inovações. Neste caso, não estamos considerando este quesito. As despesas fixas, por outro lado, apesar de ser simples, dá um pouquinho mais de mão de obra. Por quê? As despesas fixas não são estáveis, elas têm variações durante o ano. Há épocas do ano que tem maiores gastos, há época de ano que tem menores gastos. O ideal é que a gente trabalhe no mínimo com uma média semestral móvel, quando a empresa não tem grandes sazonalidades, e trabalhar com uma média anual móvel se essa empresa está dentro de um contexto que há várias sazonalidades, ou as sazonalidades podem ser poucas, mas são bastante significativas. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou somar as despesas fixas desse período, seja semestral, seja anual, e vou dividir pelo faturamento desse mesmo período, acumulado, semestral, anual, multiplicar por 100 e encontrar a porcentagem, quantos por cento representam as despesas fixas sobre o faturamento. Ou, não tem outro jeito, é esse mesmo, Então, semestrais ou anuais, ok? Margem de contribuição, pessoal, muito importante a gente não confundir com margem de lucro. O que é margem de contribuição? É quanto cada produto vendido vai contribuir para formar o lucro. Como é que é isso? Como é que eu calculo? Bom, eu pego a venda bruta, ou o faturamento bruto, ou a receita bruta, tiro os impostos, tiro os custos, tenho a margem de contribuição também, que a gente conhece como lucro bruto. Depois eu vou tirar delas as despesas fixas, vou chegar ao lucro líquido antes do imposto de renda da contribuição social sobre lucro líquido. Descontando os valores que eu vou recolher esses dois impostos, eu vou achar o lucro líquido. Ok? É isso.
O lucro. O que é o lucro? O lucro só acontece quando todos os gastos, sejam custos, sejam despesas, já foram pagos. Ou seja, no começo do mês, a empresa ainda não tem lucro. Num determinado período durante o mês, normalmente lá depois da metade, ela já começa a ter algum lucrinho. Por quê? Porque eu só posso considerar como lucro depois que todos os meus desembolsos forem computados, forem pagos ou forem contabilizados. O lucro não é pecado. Para que eu tenho lucro? Aqui nós relacionamos algumas finalidades desse lucro. Para remunerar o capital investido, o empresário, o investidor, ele tem seu capital, ele está investindo na empresa, como também poderia ter investido, por exemplo, nos bancos ou no mercado financeiro. Se eu invisto, eu quero ter um retorno deste investimento. Então, o investidor que tem um determinado capital, ele vai estudar quais são as opções que lhe permitem trazer um maior retorno. Então, o empresário, mesma coisa, estou investindo meu dinheiro na empresa, eu quero um retorno que seja interessante. Ninguém vai investir no negócio que não tenha retorno. Outra finalidade do lucro é reinvestir no próprio negócio. Ou seja, sempre nós vamos ter que ter inovações, vamos ter que ter modernizações, vamos ter que ter ampliações, ajustes de produtos ou de serviços para o mercado. Enfim, eu vou precisar de capital para poder investir nesse meu negócio, para acompanhar o desenvolvimento do mercado. Outra finalidade do lucro é a formação e aumento do capital de giro. O capital de giro, como vocês sabem, é aquele dinheiro que eu preciso para pagar os meus gastos do dia a dia. Nós vamos ver isso com mais calma no próximo semestre em gestão financeira. Também o lucro é a remuneração do risco empresarial. Ter uma empresa é um risco? Talvez nos dias de hoje, sim. Então, se eu estou arriscando o meu dinheiro, eu quero ter um retorno. E, finalmente, a distribuição a sócios e funcionários do lucro. Os investidores, os proprietários, têm o seu retorno pelo seu investimento e os funcionários também fazem parte, merecem ter uma parcela desta distribuição de lucros. Mas, muito cuidado, o mercado pode não aceitar a sua margem de lucro. O que quer dizer isso? A empresa quer ter um lucro muito alto. Para eu ter um lucro alto, meu preço de venda é maior. E, de repente, o mercado não vai aceitar. Por quê? Porque vai ter algum concorrente oferecendo esse mesmo produto, o mesmo serviço, a um preço menor. Então, a lei de mercado é bastante clara e cruel. Quem não tiver o melhor preço, não vai conseguir sobreviver. Como é que eu calculo, então, o preço de venda? É simples, pessoal. É uma formulinha bastante simples com 4 componentes. Preço de venda é igual à somatória dos custos, das despesas fixas, das despesas variáveis e da margem de lucro. Isso eu vou trabalhar sempre em porcentagens. O preço de venda sempre é 100%. Desse 100%, eu vou pegar as partes que o compõem. Então, quantos por cento é o lucro, desse preço de venda? Quantos por cento são as despesas fixas, as variáveis e a margem de lucro? O markup, o que é? É o custo em forma de valor percentual. Por que isso? Porque as despesas fixas eu consigo calcular, como nós já vimos aí nos slides anteriores, é uma porcentagem do faturamento. As despesas variáveis também são porcentagens sobre o faturamento. A margem de lucro é uma porcentagem sobre o faturamento. E eu sei que o meu preço de venda é 100%. Então, se eu pegar o meu 100%, tirar as despesas fixas, despesas variáveis e a margem de lucro, eu vou ter o custo em percentual. Este é o markup. Agora, eu só posso fazer compra com o fator de markup. E a gente vai utilizar o fator de markup divisor. O que é isso? Eu vou pegar meu custo, que a gente apurou em valores,
através da nossa contabilidade de custos, dividir por esse fator de markup e o resultado dessa divisão é o preço de venda que eu tenho, considerando toda a minha estrutura. Despesas fixas, despesas variáveis e a margem de lucro desejada para aquele produto, para aquele mercado. Ok? Bom, então vamos lá. Como é que eu calculo o custo da mercadoria? Então nós temos algumas coisas a considerar, né? Primeira coisa, eu tenho que ter o custo, né, desta compra ou o custo de fabricação, né, se eu sou indústria, e vou trazer para o ambiente à vista. Por que é importante eu trazer para o ambiente à vista? Porque vai ter fornecedores em que eu vou pagar à vista, há fornecedores que eu vou pagar 30 dias, há fornecedores que eu pago a 10 dias, outros a 15 dias, outros a 21 dias, outros a 30, 60 e 90. E é claro que os preços estão alinhados ao prazo que nos é concedido. Então, se eu tenho vários prazos diferentes, e se eu quiser ter meu custo exato, eu vou pegar todos eles e vou puxar para o ambiente à vista. Ok? Eu preciso conhecer qual é a taxa, né, ou qual é os encargos financeiros que o meu fornecedor está me cobrando. Como é que eu calculo esse percentual de desconto financeiro? É a taxa que ele me cobra, por exemplo, eu vou te cobrar 3% ao mês de encargos financeiros. Então eu vou dividir esse 3 por 100 mais o 3, né? Por quê? 100% do preço de venda mais o encargo financeiro. Então, na realidade, aquele que está me cobrando é 103%, ok? Multiplico por 100, acho a porcentagem. Outra coisa importante é quanto tempo, né, os produtos ficam parados no meu estoque. Quanto mais tempo ficam parados, mais caro fica. A armazenagem custa. O gasto financeiro com esse capital imobilizado em estoque custa caro, eu preciso saber também. E, finalmente, se há perdas. Eu compro mercadorias, eu perco alguma coisa? Por exemplo, se eu sou um supermercado, né, falando aí do setor de frutas, legumes e verduras, né, eu posso comprar, por exemplo, 100 quilos de banana. Eu não vou vender 100 quilos de banana, por quê? Porque algumas se estragam, outras ficam avariadas, outras são consumidas dentro da loja pelos clientes ou pelos próprios funcionários. Então eu vou comprar 100 quilos de banana, por exemplo, mas eu não vou conseguir vender 100 quilos de banana, vou vender 90 e alguma coisa. Então, esta porcentagem de perda também eu tenho que considerar para poder remunerar corretamente todos os meus custos. Ok? Bom, então vamos lá. Eu pego o preço que eu estou comprando determinada mercadoria, tiro o meu crédito do ICMS, tiro o crédito do PIS e COFINS, isto se eu estou enquadrado como lucro real, somo o IPI não faz parte do valor da mercadoria, somo um frete, se for o caso que eu tenha que pagar, aí eu vou ter meu custo ajustado, vou somar o meu giro de estoque, ou seja, né, a parte que eu não precisaria ter, né, de estoque, eventuais perdas daquele produto, e eu vou ter o meu custo final ajustado. Depois, eu vou verificar quais são o montante das minhas despesas variáveis, considerando os impostos, né, que serão pagos em função da venda, as comissões aos vendedores e, eventualmente, alguns outros, se for o caso dessa empresa, né, considerar assim. Eu vou pegar as despesas fixas através da média percentual, né, dos últimos 6 meses ou dos últimos 12 meses. Vou inicialmente estabelecer uma margem de lucro para aquele produto ou aquele serviço. Feito tudo isso, eu chego ao markup, calculo o fator de markup e dividindo, né, o custo por esse fator de markup obtido, eu já vou ter meu preço de venda. Vocês estão vendo que não é tão difícil assim, ok? Muito bem, dando aqui um exemplo. Para uma empresa enquadrada no lucro presumido, né, a alíquota dos impostos federais já muda um pouco. O PIS é 0,65% do valor do faturamento, não é compensável, por isso é um valor menor. O COFINS é 3%, também não é compensável, um valor menor, isso se a gente fizer a comparação com as empresas enquadradas no lucro real.
Contribuição social dá 1,08 e o imposto de renda dá 1,2. Né? É claro que há a tabela com atividades, volumes, etc. Aqui nós vamos fazer a parte mais embaixo da tabela, né? O menor valor do imposto de renda. Os impostos estaduais são relativos ao ICMS 17%, que a lei estabelece como máximo a ser cobrado. Não vamos entrar no mérito de produtos com base de cálculo reduzido, substituição tributária e outras coisas, né? Imaginando o comum, né? 17% se são empresas industriais ou comerciais. Se são empresas prestadoras de serviço, não tem incidência do ICMS, mas sim do imposto sobre serviço de qualquer natureza, cuja alíquota máxima é 5%. Então, imaginando que uma empresa tenha, né, os impostos federais, tem o imposto municipal e tenha mais 5% de comissão à sua equipe comercial, então somando esses componentes vai me dar 27,93%. Ou seja, do preço de venda que eu estou cobrando, 27,93% vai ser destinado ao pagamento destas despesas variáveis. As despesas fixas é todo aquele gasto não relacionado diretamente com a atividade fim, mas, por exemplo, com os órgãos de apoio como vendas, administração, contabilidade, jurídico, informática, TI, sistemas, enfim, aquilo que não for atividade fim. O cálculo do percentual, né, conforme nós vimos nos slides anteriores, eu pego o valor das despesas fixas, né, médio, pego o faturamento médio desse período, né, e já acho aqui o percentual. Das empresas organizadas, né, a gente pode afirmar que até 15% do faturamento serem destinados ao pagamento dessas despesas fixas está de bom tamanho. Mais do que isso, a empresa está com uma estrutura muito grande para esse volume de vendas. Margem de lucro. O que o mercado permite? Como é que estão os preços praticados pelos nossos concorrentes? Qual é a expectativa de ganho da empresa? Dá para trabalhar com esse produto dentro de uma margem interessante? Ou não vale a pena? Né? O mercado pode aceitar ou não a sua margem. Né? O mercado é cruel. Então vamos imaginar, né, neste caso, que a nossa empresa, né, não seja muito gananciosa e queira ter um lucro inicial de 10%. Como é que a gente vai calcular o preço de venda, então? Fácil, né? Lembre-se daquela equação? Preço de venda igual ao custo mais despesas variáveis, mais despesas fixas, mais margem de lucro. Né? Então, já sei que o meu preço de venda é 100%. O custo eu não sei. Mas eu sei que as despesas variáveis são 27,93%, que as minhas despesas fixas são 15%, eu quero 10% de margem de lucro. Então, para calcular o custo, eu pego o 100%, né, tiro o 27,93%, o 15% e o 10%. O meu custo percentual 47,07%. Eu divido por 100 para transformar esse número em percentual em um número decimal, eu tenho 0,4707. Este é o fator de markup, conhecido pela sigla FMO. Muito bem, calculado ele, né, eu posso chegar ao preço de venda. O meu custo, por exemplo, foi de R$ 80,62, o meu fator de markup é 0,4707, fazendo esta conta, eu posso dizer que o meu preço de venda deve ser cobrado em R$ 171,28 à vista. Isso é muito importante. Por que à vista? Porque nós trouxemos todos os componentes do custo para o ambiente à vista. Então, esse custo deve ser à vista. Se a empresa for vender a prazo, ela vai ter que considerar a remuneração por esse tempo de demora, né, do seu cliente. Fazendo a conferência para ver se está tudo certo, 100% igual a 47,07% mais 27,93 mais 15 mais 10. Fechou? Fechou. Vamos pegar os valores. 171,28, que é o preço de venda, é o custo de 80,62 mais 47,84 mais 25,69 mais R$17,13. Fechou? Fechou. Ótimo. Conseguimos calcular um preço de venda que permita a empresa trabalhar dentro dessas condições e com lucro
bastante razoável de 10%. Ok, pessoal, então a primeira abordagem, o primeiro contato que vocês estão tendo com o preço de vendas é esse. Tem um exercício bastante simples aí no AVA e vocês vão realizar e vão postar. Fico à disposição, bom trabalho, bom estudo, bom exercício e até a próxima.